Olá pessoal, vou fazer um vídeo treinamento aí dos indicadores fiscal. Meu nome é Fábio, tá? Então, esses indicadores aí a gente chama de operação, eles são conectados ao sistema contábil, né? Parte fiscal da contabilidade, e carrega aí de forma automática aí com horários definidos de atualização, tá? Então ele não é 100% online, não está conectado 100%, mas ele atualiza aí conforme os horários, né? E traz essas informações. A gente sabe que a parte fiscal é bem importante aí para o empresário, para verificar a parte de faturamento, então tem vários indicadores interessantes ali para facilitar, e com isso é, a eficiência, né, da análise das informações aí para não ter que ficar carregando o relatório, conferindo o relatório, parametrizando, e daí por fim analisar o mesmo, né? Esse vídeo aqui eu vou ensinar em tempo real ali no online, no indicador, então ele pode demorar um pouquinho por causa dos indicadores, mas é para mostrar mesmo a funcionalidade, o uso, né? E na descrição do vídeo aqui tem os principais pontos do vídeo para poder navegar até o minuto, caso tenha alguma dúvida, né? E assim ainda, se tiver mais dúvidas, entre em contato conosco aí para mais informações, né? Então, vamos lá, vou demonstrar aí para vocês os indicadores. Então, esse é o painel geral, tá? Esses indicadores, eles são extraídos do sistema contábil, como eu falei, né? Então, ele é exatamente o que está lá, tá? Não tem mudança nenhuma. Com exceção do CFOP, então o CFOP eu faço uma parametrização dizendo qual o CFOP que é de faturamento, qual o CFOP que é de compras, custo, né? Qual é o CFOP do CFOP de devolução, inclusive, e qual é o CFOP que não se aplica, vamos dizer assim, né? Ou seja, são CFOPs de remessa, retorno, né? Que para a gente análise aqui por faturamento ou custo do compras não interessa. Então, é uma única situação que é feita fora do sistema, tá? É numa planilha, onde eu configuro essas naturezas de cada CFOP. Feito isso uma primeira vez, o BI vai ler sempre essa planilha e vai replicar essa informação, trazendo sempre a mesma parametrização do CFOP, tá? Então, nos indicadores aqui, tem aqui a data da atualização do indicador, como é agendado, ele traz a última data e o horário. A data que eu vou filtrar aqui para navegar nos visuais, tá? Então aqui eu tenho o primeiro período, o próximo período aqui, né? O último período. A seleção de datas aqui, se quiser voltar um ano, então vamos colocar aqui 12 de 2019, ó. Então do 12 de 2019, dá um tab. Não é possível, tá? Então primeiro eu coloco aqui no 1 de 2019 para daí setar a segunda data, 31 de 12 de 2019. Com isso ele vai fazer o filtro dos visuais ali do ano 2019, né? E daí ao lado ele vai mostrar a seleção de datas. Então eu estou selecionando de janeiro a dezembro. Mas vamos simular aqui agora 2020, tá? Então a mesma coisa para voltar para 2020. Coloca aqui 2020, porque se colocar a data aqui no início não vai funcionar. 1 de 2020. Agora sim, então 2020 eu não tenho toda a informação no banco de dados ainda, tá? Obviamente. Então tem de janeiro a agosto de 2020. Para eu selecionar então as datas conforme eu tenho no banco de dados, ele já diz. A comparação selecionada é o mês versus mês anterior, tá? Então eu posso fazer mais de uma análise de comparação, tá? Então aqui no filtro eu tenho essa informação. Então eu tenho aqui o código da empresa, onde eu posso filtrar por empresa, por estabelecimento, matriz e filial, né? E também eu posso selecionar tudo ou selecionar alguns dados. Aqui na borracha apaga a informação, os filtros. A seleção de métrica, que eu estava falando na comparação, então é possível comparar mês atual versus mês anterior, mês atual versus mês anterior, trimestre atual acumulado versus trimestre anterior, ano atual acumulado versus ano anterior, né? E com isso rapidamente filtrar os relatórios. Então vou colocar aqui ano atual versus ano anterior para visualizar os gráficos como fica.
Olha lá, então aqui nós vamos expandir a informação, eu já vou mostrar para vocês como funciona essa situação. Vamos colocar aqui mesmo. Ó, então ele já expandiu ali por ano, né? Vamos voltar aqui para mês. De baixo, mês versus mês anterior. Aqui do lado tem uma informação, tá? O que significa essa informação, essa seleção de métricas, como usar, né? Tem uma instrução. Grupo econômico, então é possível filtrar as informações da empresa conforme o grupo. E o módulo fiscal fechado, ou, por exemplo, então eu não tenho ainda a parte fiscal fechada, as notas ainda não estão 100% integradas, o pessoal ainda pode fechar o módulo ou deixar aberto. Então, por exemplo, se eu selecionar não, é porque o módulo está aberto, então a informação pode não vir completa. Para ter certeza que as informações estão completas, selecionando o sim, eu vou saber aqui os meses que estão com a informação completa. Ok? O gráfico, todos os gráficos passando com o mouse tem um botão de interrogação em cima que mostra instruções e explica o que o gráfico demonstra. Então a maioria dos gráficos, conforme vai passando, ele vai aparecendo aqui o botãozinho de informação e é possível consultar. No faturamento verso anterior, a informação demonstrada aqui é sempre do último período. Então estou analisando até agosto, ele está saindo 2.291.000 de agosto. Veja que no gráfico que ele apresenta o valor e o gráfico tem um detalhamento ainda, aparece um pop-up aí na tela, né, com mais detalhes das informações, a composição das vendas, valores, né, o acumulado, o percentual versus anterior, análise das vendas, quantidade de notas fiscais, ticket médio, então composição das vendas de clientes, qual foi a minha quantidade de novos clientes, quantidade de clientes, receita nova, dos novos clientes, né? E o percentual aí que foi desses novos clientes, aí, 21%, tá? Então, aqui ele apresenta o valor do último mês, o percentual comparado com o mês anterior. Então, meu faturamento no mês de julho, comparado com julho, reduziu 11%. E o valor aqui ele demonstra em valores aí quanto que foi essa variação. Então, a receita bruta atual, 2.200.000 versus anterior, um valor de redução de 292.000, que representou 11%. Por fim, no gráfico aqui do faturamento, é possível visualizar o gráfico de forma alterando, né, o contexto do gráfico aqui. Vamos ver aqui na informação, por estabelecimento, ano e mês, comparado com o período anterior. E ainda ao passar o mouse sobre a coluna, veja mais informações detalhadas e clique nas colunas para filtrar os visuais. Então, o que significa isso? Quando eu passo o mouse aqui nas colunas, eu visualizo as informações analíticas como expliquei. Voltando aqui nos ícones em cima, eu tenho o Drill Up, tá? Que ele volta um nível, então ele vai voltar o gráfico para matriz e filial. Eu tenho o botão que ativa, então, por exemplo, eu quero ver do ano de 2020 apenas a informação da matriz. Então eu clico com o botão direito aqui e fazer Drill Down, ou 2 cliques aqui para ativar essa visualização, tá? Então fazer Drill Down. Visualizo aqui somente 2020 a matriz, né? E se eu fizer mais uma vez o drill down ou 2 cliques aqui no gráfico, ele vai mostrar apenas a matriz mês a mês, tá? Então ele vai ativar a segmentação aí que você deseja fazer. Voltando o gráfico aqui para o item principal, né, que seria a matriz estabelecimento. Então voltou tudo, eu desativo aqui. O terceiro aqui, as 2 setinhas para baixo, eu mudo para todo o próximo nível, né? Que é o botão direito aqui também, mostrar o próximo nível. Então, próximo nível, avanço aqui para o ano e por fim por mês, né? Então eu tenho aqui o detalhamento do gráfico também para segmentação. E aqui no garfinho, eu faço a expansão desse gráfico da matriz e filial por ano, separado por estabelecimento, e depois, por fim, por mês, também separado por estabelecimento e por ano. Então, vamos ver aqui, ó.
foi demais, vamos voltar um nível. Então veja que ele carregou aqui o ano 2020 da matriz e o ano 2020 da filial. E agora vai carregar da matriz 2020 e da filial 2020 somente um mês, né? Ok? O relatório, ele apresenta daí a linha a tendência aqui do comparação do anterior, né? Então a linha amarela, vou colocar só mês aqui, ó. Então agora eu vou colocar só mês independente da filial. Então aqui eu consigo ver por mês, né, quanto que variou aqui o valor do mês anterior. Então 2.200.000 contra 2.500 do mês anterior. Então, ou seja, meu faturamento caiu, a coluna fica em vermelho. Se o faturamento aumentou comparado com o mês anterior, fica em azul, né, a cor original. Aqui ainda passando o mouse, eu tenho o botão funil, onde é possível verificar quais são os filtros que está afetando esse visual, tá? Então, como é de faturamento, eu deixo já fixo ali que o tipo do faturamento compra, que é a natureza do CFP, como devolução ou sim. O sim é CFP de faturamento. A database e a métrica, daí eu seleciono conforme os filtros, né? Tá? Então, tem o filtro fixo e tem o filtro dinâmico que eu altero nas segmentações. Nos 3 pontinhos ainda, é possível mostrar esse gráfico como uma tabela. Tá? Então fica bacana aí para visualizar os dados aí tudo comparado, tá? Faturamento, que mais aqui? Vamos ver a parte de gráfico aqui também. Ó, copiar visual com uma imagem, então, por exemplo, para colocar numa apresentação também é possível, tá? E voltando aqui da parte do gráfico, ele também permite que você faça filtros nos outros gráficos conforme você clicar. Então, por exemplo, eu quero ver aqui a parte de compra e faturamento, cliente, só da matriz. Então, clica em cima da coluna matriz, veja que ele está rodando aqui, ele vai filtrar a informação da matriz, né? Então, ele já filtrou. Se eu passar com o mouse aqui no funil, ó, do gráfico, opa, agora foi. Incluídos ali em matriz Curitiba, tá vendo? Então ele filtrou já a matriz. E para voltar aqui o filtro, né, como estava, é só clicar novamente aqui na coluna que você selecionou da segmentação, ou também pode ir aqui no filtro e limpar o filtro. Aí limpar, ele vai limpar tudo que tiver aqui nos filtros efetuados, a data também, e os filtros efetuados nos visuais. Depois a gente tem aqui o faturamento versus compra. O faturamento versus compra vai mostrar a mesma informação do faturamento comparando com os valores da compra, ou seja, só os CFPs que eu configurei como compra. Tá? Então no gráfico expandindo aqui ele, eu visualizo mês a mês os gráficos por trimestre e por ano. Né? Então, aqui ele vai dizer, ó, visualize no gráfico abaixo os valores mensais, comparando venda versus compras, e daí visualizando por ano, trimestre e mês. Né? Então, vamos voltar aqui para a gente avaliar aqui, ó, do mês. Tá? Então, vamos pegar aqui o mês de julho, veja que passando o mouse ele vai sair informações também da composição das vendas, composição das compras, a cor ele segue conforme do gráfico, né? E a composição dos impostos, né? Os valores sobre as vendas, dos impostos e os valores sobre a compra. E clicando com o botão direito aqui, ó, vejo que no detalhamento ali ele apontou também, ó, o cheque na caixinha em negrito, detalhamento, faturamento, compra. Então eu posso clicar com o botão direito, detalhamento, faturamento, compra. Então eu vou analisar essa informação de julho analiticamente numa tabela, onde vai mostrar todos os valores de julho, demonstrando aqui por estabelecimento, mês, estabelecimento, CFP, NCM e produto. Tá? Eu posso expandir rapidamente essa informação aqui, clicando com o botão direito, expandir todos. Então ele vai carregar todos aqui, né? Então vamos aumentar aqui o gráfico. Vai visualizar, aqui você pode mudar, ampliar a coluna, tá? Para visualizar. Então ele vai mostrar aqui o NCM, o produto e toda a composição aqui do faturamento desse item, tá?
Voltando aqui o nível, ó, isso recolher todos, né? Então eu vou recolher todo o nível e eu posso expandindo manualmente. Agora eu tenho também a opção de eu filtrar, né? Então qual que é o NCM que é o mais fácil venda. Então clicando aqui no NCM ele vai filtrar a informação do NCM que é mais vendido, né? 845 mil. E aqui é toda a análise depois dos valores, tá? Receita líquida anterior, receita acumulada, valor do PIS e COFINS, do imposto, né? E os valores de impostos. Essas planilhas aqui do BI é possível exportar para Excel, tá? Na versão ali não vai ser possível exportar porque tem uma limitação. Aí nos procure para mais informações aí para poder exportar esses dados, tá? Para Excel. Então, mas é possível sim. Voltando, eu tenho também a mesma informação do filtro do CFOP e nas compras também a mesma composição, tá? Compondo até o produto aqui e fazendo a separação por NCM e CFOP. Aí depois eu tenho aqui os gráficos no Visão Geral, que mostra a quantidade de clientes. É uma informação também importante para saber aí qual a quantidade de clientes que você está retendo aí ao longo do tempo que está comprando, né? Então ele já vai demonstrar aqui a comparação com o anterior, ficando vermelho, né? Mostrando quanto que variou, então variou 2%, né, do mês anterior. E a quantidade de novos clientes que eu abordei nesse mês aqui, tá? Então, se ele está aumentando ou se ele está diminuindo também, comparando com o anterior, tá? Na parte dos gráficos abaixo aqui, ele não faz comparação de períodos, são gráficos analíticos para mostrar aí a parte fiscal da empresa. Então, nesse gráfico são a concentração a curva ABC, né, dos clientes, né, com a concentração. Então, o que significa? Qual é os meus clientes ABC, que é 70, 20 10, tá? Então, meus clientes que representam 70% do faturamento, tem a cor aqui alterada. Meus clientes que representam a curva B, né? Que é os 20%. E, por fim, o C, que é o 10%. Todo esse gráfico aqui, ele está resumido aqui em cima, né? Então, o valor da minha curva A é 12 milhões. O valor da minha curva B é 3 milhões, que são a composição de todos esses clientes abaixo. E a composição C, que é os meus clientes aqui apontado aqui embaixo também. Ou seja, o que significa aqui a concentração? Se eu perder 70%, que são esses clientes aqui, né? Se eu perder 135 clientes, que corresponde a 70% do meu faturamento, eu perco 12 milhões de faturamento, né? Então, essa que é a análise, tá? O do fornecedor é a mesma coisa, tá? Então, o cliente, se eu tiver pouco volume, voltando aqui um pouquinho no cliente, se eu tiver pouco volume de cliente aqui, com alto faturamento, eu tenho que cuidar muito bem desses clientes aqui para não perder e não perder um faturamento muito expressivo, tá? E a mesma coisa o fornecedor, eu não posso ter uma concentração em poucos fornecedores na minha compra, porque se ele deixa de me atender, é a produção que para e a empresa afeta. Então vejo que aqui a concentração é grande de um único fornecedor, tá? Depois eu tenho a concentração de produtos também, qual que é o meu range de produtos que representa o maior faturamento, e o meu range de produto de compra que representa o maior custo também. Itens que se eu deixar de comprar ou se eu deixar de receber, vai me afetar em grande parte aí a produção, a venda, né? Então, eu vejo que o valor também deles é expressivo no custo, né? Da mesma forma, deixar de pagar um valor de matéria-prima assim do fornecedor que esteja concentrado, né? Ele vai deixar de me fornecer e com isso vai parar a minha operação da empresa, tá? Então, aqui no indicador eu tenho a informação é que ele vai mostrar um detalhamento do indicador, o que ele significa, umas dicas em itens importantes, um detalhamento de cada gráfico que eu comentei aqui, tá?
Então, a curva ABC aqui, tá? 70, 90 e 10, né? 70, 90 e por fim 100, que é 70 mais 20 mais 10, para dar o 100% do faturamento. E depois eu tenho aqui o parâmetro do CFOP, que vai navegar para uma planilha que vai analisar os CFOPs que estão sem a natureza, tá? Eu vou aqui navega para a planilha, mas eu vou mostrar um outro ícone ali que também mostra a mesma informação. Então, volto aqui, é esse ícone aqui do CFOP, ó. Então, se eu tiver CFOP sem parametrização lá na planilha, tá? Peçam para o contador, para o responsável fiscal lá parametrizar na planilha esse CFOP para demonstrar a informação aqui no gráfico correta, tá? Porque se não tiver parametrizado, ele vai faltar algum CFOP de faturamento e o faturamento não vai bater. Então, clicando aqui, ó, ele vai carregar para uma planilha. Hoje está ok, meus CFOPs estão tudo parametrizado, né, que é a natureza, né? Então vejam aqui, por exemplo, o grupo CFOP, o SIM, representa os meus CFOPs de venda, ó. Então eles vão estar dessa forma demonstrado, ok? Com isso, os indicadores lá vão estar corretos e sem problema nenhum na informação, tá? Então, eu apresentei aí para vocês os indicadores fiscais, né? Então, esse é um resumo, né? Sabemos que tem mais informações aí para tratar, mas os que mais relevantes são esses, né? Faturamento, concentração de clientes, novos clientes. E qualquer dúvida, né, se precisar, nos procure aí, se conhecer mais aí o indicador, o detalhamento dele, fique à vontade aí, nos procure. Obrigado, até mais.